gostei bastante, e a gente está aqui apresentando para vocês. Gratidão pela presença de todos. E vamos aqui para a parte dos cumprimentos, tradicional aqui do nosso canal Denis Viana, Mundo Secreto. Deixa eu ver aqui. A Fabiana, nossa moderadora, já representando aqui o corpo de moderadores da live. Gratidão pelo trabalho de vocês são realmente extraordinários. Gratidão também aos amigos, deixa eu ver aqui, a minha amiga aqui, a Carla Soares, muito boa noite, seja bem-vinda ao nosso canal. Gratidão também aqui a Vilmar Almeida, gratidão amigo, gratidão é nossa. Deixa eu ver mais amigos. A Maura Estela, boa noite, muito boa noite, seja bem-vinda aqui ao canal Denis Viana, Mundo Secreto. Deixa eu ver mais pessoas também. A Gabriela Santana, boa noite, Belo Horizonte, um abraço aí especial para os nossos amigos mineiros que estão prestigiando as nossas lives também. Aqui o meu amigo, o Beto Lima Orgonites, paz, boa noite, namastê, namastê, muito bem. Deixa eu ver aqui mais amigos, a Mirtes Bueno, boa noite amigos, Limeira, interior paulista, muito bem. Aqui o Vilmar Almeida, gratidão, gratidão é nossa. Deixa eu ver aqui mais amigos, aqui a Valnice Silva, parabéns, gratidão. Na próxima live eu vou agradecer, eu faço questão de agradecer a amiga que fez essa maravilhosa vinheta, só que eu sinceramente eu esqueci, porque eu ia anotar, na hora de anotar, tá acontecendo tanta coisa, foi tão rápido, tanta coisa acontecendo, esse dia foi tão frenético, tão atípico, hoje foi um dia completamente atípico do normal, mas de qualquer forma, gratidão. Deixa eu ver aqui também, a Mônica Carvalho, boa noite do Rio de Janeiro, um abraço aí especial para os nossos amigos cariocas, fluminenses também que estão acompanhando nossas lives aqui, da capital do Rio de Janeiro. Aqui o Arnaldo Vila Júnior, boa noite, de Campinas, Campinas fica muito próximo aqui da minha cidade, gratidão. Deixa eu ver aqui mais amigos também. Aqui a Adriana Tasso, boa noite, muito boa noite, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Eu vou terminar aqui a parte dos cumprimentos e vamos iniciar com os nossos slides. Hoje eu estou aqui ao lado dos arcturianos, pedindo a proteção dos seres de luz. Amigos, nós estamos sendo bombardeados de todos os lados, nós estamos realmente numa guerra de quinta geração, mas, no entanto, a luz sempre está antecipando os passos do inimigo. Então, apesar de todas as dificuldades, as coisas se encaixam. Então nós ficamos realmente muito felizes, porque apesar de todos os obstáculos, a luz sempre consegue antecipar os passos do inimigo. Então sempre consegue prever os seus planos nefastos e antecipar tudo o que eles fazem. E isto é através de uma inteligência superior. Saibam vocês, acreditem que realmente existe uma inteligência superior coordenando tudo. Então, o supercomputador quântico ele é coordenado por uma superconsciência. E esta superconsciência está liderando, a cabeça, a inteligência. É a inteligência de todas as operações da Aliança da Terra, coordenado pela Federação Galáctica de Mundos. Então, apesar de eles tentarem censurar, apesar de eles tentarem calar as pessoas, os agentes da luz conseguem antecipar esses passos. Então, vou colocar aqui na tela, nesse instante, vamos compartilhar a tela. Muito bem. Deixa eu colocar aqui na tela agora. Deixa eu só confirmar, amigos, se está realmente compartilhando a tela. Muito bem. Aqui. Então, como vocês sabem, uma decisão monocrática de um juiz do STF, ele proibiu o Telegram, a rede social. No entanto, o presidente do Telegram pediu desculpas de uma forma bastante irônica, eu diria, no seu pedido de desculpas. Foi dado um novo prazo para ele acertar as supostas irregularidades. A AGU também, que são os advogados, a Advocacia Geral da União, entrou em cena,
né, para tentar impedir isso, mas também nós temos uma alternativa que é o NiceGram. O NiceGram foi criado pelos mesmos criadores do Telegram, como o plano B. Então os agentes de luz já estavam imaginando que isso poderia acontecer, no entanto, como eu disse no início da live, antecipando os passos, né, dos trevosos. Então nós temos uma alternativa, ele é praticamente um dublê do Telegram, então você vai abaixar no Play Store o seu NiceGram e você vai ter todos os seus arquivos, todos os seus grupos, todas as suas postagens intactas, tá? Isso aqui é fantástico. Então, independente da ação da AGU, tá? Independente disso, nós estamos salvaguardados, estamos seguros, tá? Com o NiceGram você abaixa no Play Store. Normalmente é um programa super leve, tá? Bem levinho mesmo, não pesa nada no seu celular, não custa você fazer isso, até por uma medida de segurança. Tá ok, meus amigos? Gratidão, vamos para o próximo slide aqui. Essa aqui é uma notícia fantástica. Edital aqui vai destinar 8 milhões para um protótipo de foguete de capsulação e treinamento. Então, o Serviço Espacial Brasileiro está se desenvolvendo, está se aperfeiçoando, grandes investimentos no serviço espacial. Isso é uma tendência mundial e isso ocorre pelos acordos Artemis, meus amigos. Então, nos bastidores, porque assim, uma coisa é a notícia que nos é apresentada, a outra é o que está acontecendo de verdade. Então, o Serviço Secreto Espacial da Luz, que é coordenado pelos acordos Artemis, está em todo vapor, está operando a todo vapor e a missão, a meta é formar uma frota espacial, como foi determinado, previsto pelo William Thomas, quando elaborou o projeto Nova Era, na década de 70. Esse projeto ele foi sabotado pelos escuros, só que, no entanto, ele voltou novamente como uma fênix, né? Uma fênix que ressurge novamente, né? Ressurgindo, né? Da escuridão, renascendo, né? Um renascimento do projeto Nova Era, porque os acordos Artemis nada mais são que a continuidade do projeto Nova Era dos anos 70. E a missão, a meta é tornar a civilização da Terra uma civilização galáctica, fazer uma transição de uma civilização terrestre para uma civilização galáctica. Então isso vai envolver cultura, religião, tecnologia, a sociedade vai mudar completamente. E quem está fazendo isso tornar uma realidade é as nações que fazem parte dos acordos Artemis, além das empresas. Tem várias empresas envolvidas também, financiando os acordos Artemis, para que esse projeto consiga alcançar o seu intento. Então, ao mesmo tempo que nós estamos aqui destruindo, minando as últimas resistências das forças ocultas da Cabal, dos globalistas, dos financistas, dos metacapitalistas, que dominam esse mundo, que escravizam esse mundo há milênios, há milhões de anos, na verdade, porque eles sempre mudaram as suas máscaras, né? Sempre tiveram uma roupagem diferente, mas sempre foram os mesmos escuros, os homocapenses, os satanistas, os luciferianos, sem falar também aqueles que são alinhados aos reptilianos, etc. Então, as forças escuras, em geral. Então, meus amigos, estamos realmente vivendo uma fase completamente nova. E nós ficamos realmente muito felizes, e aqui é uma amostra do que está acontecendo. Então, isso aqui já é para preparar os corações. Eles não podem mostrar ainda as naves antigravidade, eles não podem mostrar ainda as camas Medbed, que não estão sendo construídas na Terra. Eu já mostrei os motivos para vocês. Então, construir... Olha, vejam só, meus amigos. As tecnologias das camas Medbed estavam sendo construídas em Paradise, Califórnia, no subterrâneo, por extraterrestres positivos. Isso foi sabotado, né? Foi sabotado em 2018. Então, existiam outras instalações secretas da luz,
que eram coordenadas pelos seres de Alfa Centauro, tá? Alfa Centauros, Rapunianos de Alfa Centauro, estavam coordenando esse projeto, passando por humanos. Então, desde a década de 50 existem vários seres extraterrestres que vivem como humanos. Alguns se casaram também com humanos, então já tem filhos híbridos com esses humanos, e eles passam despercebidos na nossa sociedade. Eles têm uma missão em específico, que é estabelecer essas tecnologias. Então eles falaram o seguinte: vamos fazer isso de uma forma mais fácil, porque infelizmente na Terra a Cabal tem força, ela tem influência, e ela vai tentar sabotar os nossos projetos. Então a gente precisa de um local seguro para fabricar as tecnologias, as camas Medbed, porque infelizmente não existe nenhum local plenamente seguro na Terra. Então o que eles fizeram? Vamos conquistar a Lua, fazer uma limpeza na Lua, que é muito mais fácil. Lá a gente pode fazer realmente uma ação militar. Então a Lua foi tomada por uma ação militar da Federação Galáctica de Mundos, e ali foi construído um complexo industrial. Então a instalação Locke, que era do ICC, foi tomada pela Aliança da Terra. Existe uma base também que era da Frota Negra, dos alemães da SS, que tem até forma de suásticas, para vocês terem uma ideia. Também foi tomada, foi ocupada pela Federação Galáctica de Mundo, Aliança da Terra. Então nós temos um local seguro, temos um local amplo, com tecnologia, para fabricar tudo isso que os terráqueos, no caso nós, precisamos. Então, juntamente, essa é uma operação feita, coordenada por extraterrestres e por agentes humanos. Tá? Então, existem muitos funcionários humanos que saíram aqui da Terra, principalmente soldadores, estavam com falta no mercado, já apresentei aqui para vocês, que receberam este convite, de um emprego inusitado, realmente bem diferente, não quer trabalhar na Lua, numa estação. É claro que são pessoas previamente selecionadas, não é qualquer uma pessoa de confiança. Então eles conhecem a vibração e a frequência da pessoa, uma pessoa de confiança total, são enviados para a Lua. E eles ficam lá por tempo indeterminado. Então já existem humanos trabalhando na Lua há mais de 1 ano, 2 anos, tá? Acredito eu que até 2 anos já estão estabelecidos ali. E só vão retornar para a Terra quando a Cabal for destruída. Então, assim que a Cabal, a resistência da Cabal cair, não houver qualquer tipo de resistência, eles irão retornar aqui para o nosso planeta. Tá ok, meus amigos? Vamos para o próximo slide aqui. Notícia de geopolítica. Aqui, MRE da Rússia: Ocidente fecha os olhos para crimes cometidos por militares ucranianos. Isso aqui é uma denúncia, que foi da Sputnik Brasil, essa notícia aqui. Segundo a chancelaria russa, repórteres se afastaram dos propósitos. De propósito, olha, presta atenção nessa notícia. Segundo a chancelaria russa, repórteres se afastaram de propósito de cenários violentos promovidos por tropas ucranianas e não registram as ocorrências, mirando apenas na atividade russa. Então, eles são o quê? Eles estão ali totalmente parciais, 100% parciais. Então, se é pró-Ucrânia, a gente vai mostrar. Agora, se for alguma coisa errada da Ucrânia, a gente não mostra. Isso aí é uma coisa absurda, Nessa quarta-feira, 16, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, a Rússia, Maria Zakharova, afirmou que jornalistas e políticos ocidentais se distanciam fisicamente de forma proposital de crimes cometidos por militares ucranianos e, consequentemente, não divulgam os fatos à imprensa. Então, é como eu falo para vocês. Imprensa hoje, mas não é de hoje. Eles funcionam como agentes publicitários. Então, você imagina que eles vão repassar notícias para a população, informar a população? Não, eles vão para fazer a cabeça das pessoas. Esta que é a intenção. Então vem com uma narrativa totalmente parciais, já tem um lado escolhido. Então eles fazem propaganda. E é isso que a pessoa recebe. A pessoa pensa que está comprando informação e, na verdade, está comprando propaganda. Informações totalmente parciais. Vamos para o próximo aqui.
Como exemplo, a Zakharova citou um repórter, aqui um exemplo que ela deu na matéria norte-americana da CNN, que em preparação, quem está falando isso é a Zakharova, não sou eu, tá? Chancelaria russa. Em preparação de uma entrevista coletiva em Antalya. Leu o texto sobre a posição russa no celular da porta-voz, mas não quis ver as fotos e vídeos. Não, isso aqui não importa, porque é pró-Rússia, então nós não iremos mostrar. Uma postura totalmente parcial. Cenas de uma maternidade, hospital infantil destruídos em Mariupol foram divulgadas na internet na semana passada, com Kiev atribuindo o ataque do exército da Rússia. No entanto, o Ministério da Defesa russo chamou as acusações de uma provocação totalmente orquestrada para apoiar a propaganda antirrussa. Na última quinta-feira, 10, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que a maternidade serviu por muito tempo como base para Batalhão Azov e outros radicais que expulsaram pacientes e funcionários. Então, na verdade, era um posto militar disfarçado de hospital. Imagine isso aqui, meus amigos. Disfarçado de escola, de maternidade. Que coisa absurda, de hospital infantil. Imagine vocês com um posto militar disfarçado, camuflado de hospital infantil. Simplesmente para criar narrativa, já feito, já preparado mesmo, para tentar controlar a mentalidade das pessoas. Porque as pessoas agem através das emoções, elas não agem pela razão. Então a emoção geralmente controla a razão. O ser humano é assim, infelizmente. Então o ser humano vê aquilo, se emociona, e ele vai ter aquilo como verdade. Então a sua parte racional vai trabalhar segundo a sua sensibilidade, segundo aquilo que ele viu e que ele sentiu. E ele não presta atenção na parte racional. E depois ele é totalmente controlado, ele cai nessa armadilha. Aqui, meus amigos, Sputnik Brasil novamente, a notícia aqui. Putin, surgimento de tropas russas perto de Kiev não tem nada a ver com a intenção de ocupar a Ucrânia. Ele é bem claro, nós não estamos fazendo uma ocupação. Isso aqui é uma operação militar de proteção do nosso país, para proteger não só o nosso país da nova ordem, dos globalistas. É isso que nós estamos fazendo. São operações militares para evitar a questão de armas bio, que você já conhece, armas nucleares, resgatar pequeninos, também faz parte dessas operações militares. Esta que é a verdade. Também tem a questão das arcas, então tem muita coisa grande em jogo. E falando em arcas, meus amigos, eu estou... já tenho um projeto em mente, um projeto em mente para fazer um especial sobre as arcas. Um especial dando detalhes para vocês do porquê dessas arcas. Então, essa inspeção feita pelas 24 semeadores, os 22 programas genéticos, os programas genéticos, eles foram feitos pelas 24 raças de semeadores do povo humano, do povo terráqueo, como uma forma para o nosso desenvolvimento espiritual, para que nós possamos ter bagagem, condições de sair da Matrix e vencer os trevosos e acionar o nosso DNA. Então, acionar todos os filamentos do DNA que estão adormecidos. Esse projeto, então eles fazem esse projeto e a cada 12 mil anos eles retornam à Terra para ver os resultados. Então, esse tempo chegou. Esse tempo chegou e eles estão aqui já postos para fazer a semeadura. Então, geralmente a cada 12 mil anos eles vêm à Terra, então eles retiram da Terra, eles chegam à conclusão: esse planeta vai seguir em frente? Esse planeta vai prosperar? Ele vai conseguir se tornar uma civilização galáctica ou ele não tem condições ainda? As pessoas não têm condições de viver numa comunidade galáctica. Tem ou não tem? Se não tiver, eles simplesmente vão pegar os despertos e levar para outros planetas. Você vai ser levado para um planeta de quarta densidade, de quinta densidade, e vai deixar a Terra. Então haverá colheita. A colheita. Mas, no entanto, se esse planeta estiver ok, não, esse aqui está ok, esse aqui o povo vai assimilar. Então,
as pessoas, não há a colheita é cancelada, e esse planeta como um todo acaba ascendendo para as densidades superiores. Então, meus amigos, essa guerra no tempo garantiu, a guerra no tempo, a vitória nas batalhas temporais, garantiu que toda a nossa civilização, todo o nosso planeta irá ascender. É claro que será um processo mais lento, gradual, para que as pessoas possam assimilar, porque afinal de contas é muita coisa de uma vez só, é uma transformação muito profunda. Então as grandes massas ainda não estão preparadas, mas existem já forças que estão condicionando as mentes das pessoas, o espírito das pessoas, para que elas possam assimilar essa tremenda transformação. Então, o planeta como um todo vai sim ascender, vai ser federado, vai fazer parte da Federação Galáctica de Mundos. Tá ok, meus amigos? Então, essa live vai ser sensacional. Essas arcas estão aqui para ativar as consciências. Elas são um sinal. E esse sinal que vem das arcas chega em cada mente, em cada coração da Terra. É claro que muitas pessoas não têm frequência nenhuma para conseguir captar essa frequência das arcas. Mas muitas pessoas já estão entrando em sintonia com essa frequência de luz, essa frequência transmutadora das arcas. Estão sendo preparadas para essa transformação. Vocês estão entendendo, meus amigos? Então isso é fantástico. Vamos para o próximo aqui. Operação militar russa na Ucrânia é um sucesso, diz Putin. Contrariando tudo que se quer falado, noticiado pela mídia aqui globalista. Nós estamos vencendo e nós vamos derrubar a nova ordem, os globalistas. O presidente russo Vladimir Putin avaliou nessa quarta-feira, dia 16, relativamente recente, na última quarta-feira, que suas operações militares na Ucrânia é um sucesso, afirmando que Moscou não deixará este país se transformar em uma cabeça de ponte para ações agressivas contra a Rússia. As operações transcorrem com sucesso. E é verdade, eles estão utilizando a Ucrânia como uma cabeça de ponte para instalar, para tirar o poder, para minar a influência geopolítica dos russos. Porque você colocar armas nucleares, ali próximo da fronteira de um país, isso é hostilidade. Hostilidade, ou seja, você quer realmente fomentar, você quer destabilizar esse país. Então, isso não é algo que possa ser remediado. Então, isso é algo que não pode ser tolerado. Essa é a palavra. Não tem como ser tolerado uma atitude dessa. As operações, continuando, a operação transcorre com sucesso, em estrita conformidade com os planos pré-estabelecidos, declarou Putin, segundo comentários transmitidos pela televisão, assegurando mais uma vez que não tem intenção de ocupar a Ucrânia. Então, eu não quero tomar esse país. Eu não quero fazer da Ucrânia parte da Rússia. Não é esta a nossa intenção. Nós queremos fazer uma limpeza, em palavras. Esta que é a nossa verdadeira intenção. Vamos para o próximo aqui. Sputnik Brasil novamente. Brasil fica de fora da aliança comercial contra a Rússia na Organização Mundial do Comércio. Olha só, a Organização Mundial do Comércio, que é totalmente aparelhada pelos escuros, totalmente dominada, quer fazer sanções contra a Rússia, e o Brasil caiu fora, falou, não, nós não vamos participar disso não, afinal de contas, eu, capitão, não sou globalista, eu não vou cooperar com os escuros. Amigos, tem muitas pessoas chegando para mim falando assim, porque a direita, discutindo o que é direita, o que é esquerda, esquece isso, pessoa desperta, não tem apego a nenhum sistema político. Todos os sistemas políticos, entenda isso. Eu peço encarecidamente, entenda isso. Todos os sistemas, todos os modelos políticos existentes foram criados pela cabal. É isso mesmo que você está ouvindo. Todos. Liberalismo, conservadorismo, socialismo, comunismo, porque todos eles são marionetes. Marionetes desses financistas
dos globalistas para alcançar os seus objetivos. Então eles usam os sistemas políticos. Então esse negócio de ficar defendendo, porque eu sou liberal, porque eu sou conservador, não, mas eu acredito no socialismo. Esquece isso. Tira isso da sua cabeça, porque isso é programação mental. Entenderam? É uma programação mental para tornar você um peão, um bonequinho de corda. Porque eles sempre fizeram isso, sempre fizeram da humanidade bonecos de corda. Não seja um bonequinho de corda. Quem criou o socialismo, entenda isso, foram os próprios globalistas. Foram eles que financiaram o socialismo. Foram eles também que criaram o suposto liberalismo. Liberalismo também, aqui ocidental, foram eles que criaram. O próprio Winston Churchill, que foi considerado um dos maiores conservadores de todos os tempos, era amiguinho dos Greys. Bush, que era tido, entre aspas, como conservador, também era o quê? Mancomunado com os globalistas. Era da caveira e ossos, só isso. Também totalmente envolvido, uma peça, uma marionete, um verdadeiro fantoche dos globalistas. Então não esquece isso. Hoje existem apenas dois políticos. Entenda isso. Só existem duas categorias de políticos. Aqueles que cooperam com o globalismo e aqueles que são contra o globalismo. Então, independente da vida pregressa, mas ele era socialista, não importa. Ele é antiglobalista hoje? Ele é antiglobalista, então ele tem nosso apoio. Entendeu? Mas ele foi conservador, eu não gosto de conservador. Não, mas ele é antiglobalista? Tem o nosso apoio. É assim que você tem que pensar. Se você é realmente desperto, é assim que você vai raciocinar. Vocês estão entendendo, meus amigos? Então, por exemplo, o Xixal. Xixal tem um passado terrível, ninguém nega isso. O próprio Putin também tem um passado bem complicado. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros com nós mesmos. Mas, no entanto, está tendo uma postura maravilhosa. Aliás, nós temos que torcer muito por ele. Muito por ele. Mandar muita energia. Então, se você tem um político, se você tem uma pessoa com poder, que está trabalhando, que está lutando com os globalistas, olha, ore por essa pessoa, mande energia, medite para que essa pessoa consiga se eleger, porque é necessário. Vocês estão entendendo, meus amigos? Ele está lutando pela humanidade. Ele não está lutando por uma ideologia. Agora sim. Não está lutando a favor de uma ideologia. Tá ok, meus amigos? Então você esquece as ideologias. Ideologia é apenas uma casca. É apenas uma casca, é apenas um rótulo. Na verdade, o que está em jogo é o destino da humanidade. Então, porque assim, se você for pensar em política, qual é o sistema dos extraterrestres? O Ubuntu. Existe sistema? Tem algum país do mundo? Estou perguntando para vocês. Existe algum país do mundo que exerce o sistema Ubuntu? Tem um modelo Ubuntu de governo? Existe ou não? Foi uma pergunta honesta aqui para vocês. Tem ou não tem? Não tem. Não existe. O Michael Telliger, que estabeleceu a filosofia, o sistema político Ubuntu, ele tentou promover em vários lugares do mundo, mas nenhum país, nenhum governo tem como modelo oficial o Ubuntu. E esse é o modelo. Esse é o modelo que os extraterrestres vão estabelecer na Terra. Então, não tem paralelo com nenhum sistema político. Ubuntu é conservadorismo? Não. Ubuntu é liberalismo? Não. Ubuntu tem a ver com socialismo? Não também. Entenderam, meus amigos? É um modelo completamente diferente. É este modelo que vai ser implantado na Terra. Então, pessoas defendendo os sistemas políticos, não. Você não tem que defender sistema político. Você tem que defender o quê? A liberdade. É isso que você tem que defender. Você tem que defender o fim da cabal. Você tem que defender o fim dos metacapitalistas, desses financistas que controlam tudo. Entendeu? É isso que nós temos que fazer. Gratidão, amigos. Vamos para o próximo aqui. Tempestade solar atinge a Terra nesta semana. Foi nessa semana agora, dia 14 de março, um grande flash solar. Cada flash solar é como se fosse um cutucão do universo para o despertar da humanidade. Então dá um beliscão, é um beliscão cósmico. Flash solar funciona exatamente como um beliscão cósmico. Acorda, meu filho, dá um beliscão. Tem pessoa que continua dormindo, uns acordam. A pessoa começa a dormir, vê um flash solar, dá mais um beliscão. Um beliscão para o despertar da consciência, um chamado. Todo flash solar funciona
como uma espécie de chamado, um chamado para despertar, um chamado para ver as coisas de uma forma diferente. Sair da Matrix. O que é sair da Matrix? É o seguinte, os escuros criaram uma visão de mundo, uma visão de sociedade, uma visão de realidade. Quando você sai dessa visão da realidade que eles impuseram, que eles criaram, e você começa a perceber a realidade como ela é de verdade, aí sim você pode ser considerado uma pessoa desperta de verdade. Entenderam, meus amigos? E o flash solar é isso. É um beliscão cósmico. Então a pessoa leva um beliscão, ela está meio dormindo, começa a desanimar. Opa, deixa eu reconsiderar. É verdade, olha só a questão da Ucrânia, da batalha, não é bem assim como me falaram. Olha, existe um outro lado da moeda que eu não estava observando. Olha só. Entenderam, meus amigos? É assim que funciona. Isso é fantástico. Vamos para o próximo aqui. Próximo slide. Putin diz que Rússia atingirá o objetivo na Ucrânia e não se curvará ao Ocidente. Aqui nós temos que colocar legendas. Porque eles não podem falar abertamente. Apesar que o Putin foi o único político que realmente deu nome aos bois. Ele falou nova ordem, globalistas. Ele realmente falou dos rotais, que vocês querem dominar tudo aqui, não. Aqui vocês não entram, aqui vocês não mexem. Ele realmente deu nome aos bois. Só que, para a política internacional, ele tem que falar Ocidente. Mas tira o Ocidente, coloca globalistas. Que esta é a legenda correta. Então, Putin diz que a Rússia atingirá seu objetivo na Ucrânia e não se curvará aos globalistas. Essa aqui seria a informação correta. Londres Reuters, o presidente Vladimir Putin disse nesta quarta-feira que a Rússia alcançará seu objetivo na Ucrânia e não submeterá o que chamou de tentativa ocidental de alcançar o domínio global. Quem é o domínio global? O domínio global dos globalistas, a Agenda 2030. Vocês sabem muito bem que eu estou me referindo. E desmembrar a Rússia. Olha, a Rússia não vai fazer parte disso. Nós vamos lutar até o fim. A China está do nosso lado. Nós vamos recuperar o Brasil, porque infelizmente no Brasil ainda tem 2 governos. No governo do Xichao ainda tem até 3 governos. Então, primeiramente, nós vamos retirar, vamos fazer uma limpeza dos inimigos internos do Xichao, principalmente os globalistas. Depois tem o pessoal do PCT, os fanáticos, fanático religioso, fanático político, ideológico. É terrível, isso é horroroso, os fanáticos ideológicos. Nós vamos ter que retirá-los dali. E eles vão ficar todos alinhados. Nós vamos formar um bloco aqui de resistência e nós vamos recuperar esse mundo. Nós iremos salvar o planeta. Muito bem. Aqui uma notícia fantástica para vocês, amigos. Uma grande notícia. Agora, aqui, New York Post. O New York Times confirmou a informação do New York Post que o conteúdo do laptop do Hunter Biden foi autenticado. Olha, estavam dizendo que não era verdadeiro, falaram que era fake news, agora parece que é verdadeiro mesmo. Está confirmado. Todas aquelas informações, os e-mails, todo esse escândalo. Meus amigos, isso aí vai ser uma virada de mesa nos Estados Unidos. Isso vai cair no colo do Biden exatamente como uma bomba. É uma bomba. Isso terá consequências. Confirmando a autenticidade das informações desse laptop, isso vai mudar o rumo da política interna dos Estados Unidos. Então, isso aí é uma verdadeira bomba no colo do Biden. Agora que o presidente Joe, o Biden, a Times finalmente admite o laptop de Hunter é real, é verdadeiro. Sensacional essa notícia e com certeza isso terá consequências. Consequências nada agradáveis para o Biden. Vamos para o próximo aqui. Brasil, China e Rússia não desejam ser tutelados. Não, este aqui é sensacional. Essa notícia vale a pena, amigos. Eu sei que eu já estou com quase 38 minutos de live só apresentando notícias, mas faz parte, não dá para pular. Não posso pular isso aqui é fundamental. Olha, presta atenção nessa notícia. Olha que notícia fantástica. Brasil,
China e Rússia não desejam ser tutelados, em outras palavras, vou colocar a legenda para vocês, não querem ser dominados pelos globalistas. Quando ele fala xerife americano, está falando dos xerife financistas. Porque o Biden, pensa bem, o Biden não é o presidente dos Estados Unidos. Ele é apenas um boneco. Né? Ele é apenas um fantoche dos financistas, dos globalistas. Né? Diz Lavrov, olha que interessante, de acordo com Lavrov, o mundo unipolar não vai ser uma aldeia global. Quando ele fala de um mundo unipolar, é um mundo onde a ONU determina as regras. Ele vai impor tudo, como você deve viver, como você deve vestir, como você deve formar a sua família, vai determinar todas as normas de saúde, e você vai ter que obedecer tudo à risca, caso contrário, você será destituído da sociedade. Você não vai poder viver neste mundo. Tá? Então, uma verdadeira tirania absurda, uma tirania que extrapola até a tirania do bigodinho. Tá? O Stalin vira bonitinho perto disso aqui. Então, a maior tirania de todos os tempos, que eles estão aí planejando para o nosso futuro. E o Lavrov disse, olha, é o seguinte, viu? O Brasil, a China, então existem vários países que não vão obedecer a vocês. Vão resistir até o fim. Vão resistir até o fim, nós venceremos. Vocês não vão estabelecer essa agenda imunda, essa agenda das trevas, luciferiana. Nós não aceitaremos isso, tá? E colocando legendas para vocês, tá, meus amigos? Muito bem. Um salão de faroeste, continuando aqui com o texto, um salão de faroeste onde todos vão dançar conforme a vontade do Todo-Poderoso. Entenda o que esse homem está falando nas entrelinhas. Entenda, é um discurso muito forte, muito profundo. A vontade do Todo-Poderoso. Quem é esse Todo-Poderoso? Quem é? São os homocapenses. A força luciferiana. Mas há países que não concordam. Tem países que estão se levantando nesse momento e não vão aceitar isso. Que não concordam com uma aldeia global, com um xerife americano que é boneco de banqueiros, de financistas. Estando a China, o Brasil, a Rússia, a Índia e o México. Interessante que ele coloca aqui vários países do BRICS. Ele só não citou a África do Sul. Todos, China, Brasil, Rússia, Índia, todos fazem parte do BRICS. Bem interessante essa parte. E colocou na lista também o México. Então, qualquer país, qualquer governante que quiser negociar com a gente, nós estamos abertos. Vocês entenderam? Nós estamos abertos para negociação, independente da sua vida pregressa, independente da sua ideologia política. Nós estamos abertos. Se você quer cooperar contra esses trevosos, porque o plano deles é escravizar a humanidade até 2030, se ajunte a nós. Venha falar aqui com o Lavrov, com o titio Lavrov, com o titio Putin. Você será muito bem recebido. Tá? É isso que ele está dizendo. Entre os que não querem ser obrigados a prestar continência, olha só, disse chanceler russo em entrevista, aqueles que querem ser livres, tá? Em outras palavras, aqueles que não vão negociar a sua liberdade, disse o chanceler russo em entrevista ao canal RT, nesta sexta-feira, 18, tá? Quaisquer carregamentos que contenham armas para a Ucrânia serão alvos legítimos. Vocês querem armar a Ucrânia, vocês serão nossos alvos. OTAN, Estados Unidos, não tenta armar eles não, tá? Que vocês serão alvos. Para a Rússia, advertiu Lavrov. Muito bem, aqui o chanceler russo. Muito bom, isso aqui é uma grande informação, um grande texto, que quem consegue ler as entrelinhas, consegue interpretar realmente o que ele está querendo dizer. Então é assim, meus amigos. Existe uma informação, o Putin faz isso, o capitão faz isso, o loirão faz isso também. Existe o texto que eles passam, que é oficial. Então é para o povão. Agora, aqueles que são mais despertos conseguem entender as entrelinhas. Vocês entenderam? São dois textos, na verdade. São dois textos contidos em um único texto. Então tem o texto oficial e tem aquele texto das entrelinhas. Então, apenas para os espertos. Aqueles que estudam, aqueles que pesquisam,
aqueles que têm a mente aberta conseguem captar essas informações adicionais. Muito bem, vamos para o próximo aqui. Ministério da Defesa da Rússia divulgou um documento do dia 6 de março de 2015, confirmando a participação do Pentágono. Isso é muito sério, essa acusação. Aqui da Sputnik Brasil, novamente, a informação. Poder 360 também, aqui noticiando. Brasil não aceitará a imposição dos Estados Unidos, diz Rússia. Fantástico! Rússia publica documento confirmando participação do Pentágono em projetos biológicos na Ucrânia. Por isso que eu falo, meus amigos, por que vocês acham que muitos analistas que são fanáticos ideológicos não conseguem... É porque existe fanático ideológico do socialista, mas tem fanático ideológico também liberal. Tem, infelizmente, vou ser sincero com vocês. Tá? Fanático ideológico tem de todas, tá? Tem para todos os gostos, tá? Para todos os gostos que você possa imaginar. Não consegue interpretar um negócio desse. Como assim? O capitão liberal, conservador, se associando com o Chichal? Não, com a Rússia. Rússia que tem um passado, né? União Soviética, de esquerda. O cara não consegue interpretar. Ele não está entendendo. Isso aqui não é uma luta de direita e esquerda, meu filho. Não tem nada a ver. Não é uma luta. A guerra não é uma luta. É uma luta da luz contra as trevas. E a luz uma guerra da luz contra as trevas não usa bandeira ideológica. Entendeu, meu? Espero que tenha compreendido. Muito bem. O Ministério da Defesa da Rússia divulgou um documento dia 6 de março de 2015 confirmando a participação do Pentágono no financiamento de projetos biológicos militares na Ucrânia. Muito feio, hein? Isso é uma acusação muito pesada. Durante a realização dos projetos, os Estados Unidos traíam 6 famílias de coisas aqui, né, pequenas, que fazem muito mal, incluindo o corona aqui, bem como 3 tipos de bactérias patogênicas. São uma denúncia muito forte. E ele apresentou ainda um mapa. Onde que estão isso aqui? Isso é uma denúncia muito séria. Aí vai ser levada à ONU no Lula. Isso tem que ser investigado. Isso não pode ser ignorado. Isso não pode ser colocado debaixo do tapete. A gente tem que ser, sim, tem que ser pesquisado. Tem que se fazer uma investigação, no mínimo, uma investigação. Meus amigos, aqui todas as coordenadas, onde estão essas coisas terríveis, esses patógenos aí terríveis, tá tudo aqui. Isso aí é realmente impressionante. Vamos para o próximo aqui. Putin. Crimeanos deram passo certo ao colocar barreira no caminho dos NEO. Mas é isso que eles são mesmo, são tudo NEO. Porque a verdade seja dita, meus amigos, a verdade seja dita, a União Europeia foi construída por dissidentes da Frota Negra. E a Frota Negra veio da onde? Da SS, da SS do Bigodinho. Interessante, né? Hoje, 18 de março, foram organizados na Rússia vários eventos para comemorar os 8 anos da reintegração da Península da Crimeia à Federação da Rússia. A Crimeia voltou a ser uma região russa em 2014, através de referendo em que votaram os residentes da península, que antes pertencia à Ucrânia. Então, o povo pediu. É bom colocar isso aqui, deixar bem claro. Fazer um plano, inclusive. O povo que quis. Ao discursar no concerto em homenagem a essa data, o presidente russo Vladimir Putin ressaltou que a Rússia fez muito para desenvolver a Crimeia, a Sevastopol, tendo sido necessário tirá-las do estado lamentável de quando faziam parte da Ucrânia. Olha que fantástico, né, meus amigos? Aqui. Agora a gente vai começar com a nossa live, tá? Agora que a gente vai começar com a live. Eu falei bastante a respeito das notícias. E agora que a gente vai iniciar a live. A segunda etapa da live vai se iniciar neste momento. Tá ok, meus amigos? Só um pequeno intervalo para eu beber uma aguinha com a licença de todos. Tá? Com a permissão de vocês. Tá ok, meus amigos? Com a permissão de vocês. Muito bem. Só um instantinho.
Gratidão, gratidão, só um minutinho, porque aqui não tem intervalo comercial e a gente precisa beber água. A garganta começa a sentir, se cansar e se faz necessário. Gratidão, amigos. Eu já imaginava que eu teria que fazer a parte 2, dessa live. Porque a gente vai iniciar agora, também não vou me estender demais. Não quero extrapolar, ficar mais de 2 horas fazendo live, que acaba se tornando até um pouco cansativo também. Mas vamos iniciar com o nosso estudo, o estudo dessa noite. Tá bem interessante, viu? Diplomacia galáctica. Só que é para mudar a sua vida, para você ver o mundo de outra maneira, de outra forma, completamente diferente. Ok, meus amigos? Vamos lá. Vamos continuar com os slides aqui. Presidente Truman e os UFOs. Presidente Truman e os UFOs. Por professor Gilberto Sidney Vieira. No dia 7/7 de 1947, meus amigos, um UFO caiu na zona rural de Roswell. Caso famoso, icônico da ufologia. O caso Roswell, no Novo México, Estados Unidos. O secretário de Defesa americano James Vincent Forrestal, o Forrestal que se tornou o Majestic 12, daqui a pouco a gente vai falar dele, viu no hangar 18 da base aérea de Whit-Patterson, Ohio, os destroços de um UFO e ETs mortos. Então ele foi uma testemunha ocular do que aconteceu em Roswell. Mas oficialmente tudo passou de um balão meteorológico, nada mais. Truman, diante da repercussão dos avistamentos ufológicos, determinou no dia 28/7 de 1947 a criação de um comitê para investigar os avistamentos. O comitê era formado por cientistas de alto nível, líderes políticos. Então vamos lá, esse comitê especial era os Majestic 12, criados pelo Truman. Este camarada. Aqui a fotinha dele, o Truman. Ele que criou esse comitê especial, que foi denominado Majestic 12, ou os 12 majestosos, em português. O comitê era formado por cientistas de alto nível, líderes políticos, militares, civis, no caso, cientistas, civis aqui eram cientistas. Tal comitê ficou consagrado pela sigla MJ12, ou os 12 majestosos, ou Majestic 12. Meus amigos, a documentação que foi vazada do Majestic 12 nos últimos anos é avassaladora. Por isso que eu acredito que a Aliança controla esse mundo obscuro, que também era conhecido como mundo negro, como fala o Pandoc, o Steve Pandoc, denominado mundo escuro, um mundo escuro. Porque a documentação é muito vasta. E essa documentação apareceu há pouco tempo. Quem o diga, o Dr. Robert Wood. Eu digo o Dr. Robert Wood, uma documentação vasta. Ele até fala o seguinte, a gente poderia até abrir um tribunal para condenar os Majestic 12, tanta documentação que existe comprovando que eles realmente operavam. Isso não é uma fábula, isso não é teoria da conspiração. Então a documentação é muita, existe muita documentação comprovando a existência dos Majestic 12. E isso vazou há pouco tempo atrás. Então, por isso, meus amigos, isso aqui a gente acredita, realmente é um sinal, é um indício muito forte que a Aliança controla o Serviço Secreto Espacial. Não é à toa que tem os acordos arqueiros. Vamos para o próximo aqui. Truman escolheu o Forrestal para diretor do comitê. Então, o Forrestal seria o quê? O grandão, Majestic 12 principal, seria o diretor, seria o chefão dos Majestic 12. E logo percebeu que o presidente queria o acobertamento da verdade. Opa, mas calma aí, o senhor me chamou para presidir os Majestic 12, para a gente investigar o fenômeno ufológico, mas você quer encobertar tudo, você quer esconder da população. Isso não está certo, Truman. A população tem que saber a verdade. Isso não é ser honesto.
Mas Forrest queria divulgar as investigações. Não! O povo, a humanidade precisa saber disso. Indignado, Truman exigiu de Forrest sua demissão. É o seguinte, Forrest, é assim, tá? Ninguém precisa saber disso não, isso vai ser acobertado, tá? Nós vamos esconder tudo mesmo. Ele deu vários motivos, porque imagina a gente apresentar isso aqui agora, a gente vai mudar toda a sociedade. E a economia? E os governos? Como é que fica? Forrest falou, problema é de vocês. A gente tem que pensar na humanidade, afinal de contas a humanidade está em primeiro lugar, mas para o Truman não, né? O Truman infelizmente não. Né? Truman exigiu de Forrest sua demissão como diretor dos Majestic 12 e como secretário de defesa. Ele também era secretário de defesa, além de ser o chefão dos Majestic 12, né? Que ocorreu no dia 28 de 3 de 1949, 28 de março de 1949. Forrest contou a amigos que estava sendo vigiado por agentes. E desde então, o Truman, aqui bem sacana, hein, Truman, começou a colocar a gente no pé do Forrest. Aqui está o Truman, tá? E o Forrest, aqui juntos nessa foto, tá? Uma foto histórica. Muito bem, né, meus amigos? Começou a colocar a gente no pé dele, vigiando ele, monitorando ele a todo tempo. O presidente tramou a internação judicial de Forrest no Hospital Naval. Olha, entenda isso, meus amigos. Ele estava sendo vigiado e eles começaram a perceber que o Forrest ia chamar a imprensa. O Forrest ia chamar a imprensa e ia falar, ia jogar tudo no ventilador. Eu vou falar a verdade. O Forrest estava determinado a mostrar a verdade a respeito dos UFOs. Aí o Truman ficou preocupado. Aí meus agentes falaram assim, é o seguinte, olha, o Forrest ele é irredutível, né? Infelizmente, não tem como segurar esse homem, não. Então, como a gente faz? Agora, como que a gente faz? Fazer o seguinte, olha, vamos falar que ele tá louco. Ele ficou louco, demente, vamos inventar que ele tá demente, e vamos fazer a internação dele. Ele vai ser internado, no hospital psiquiátrico. E depois a gente dá um jeito nele, né? Vamos dar cabo dele, rapidinho. E Forrest ficou segregado, desacreditado pela opinião pública. Porque pensa o seguinte, meus amigos. Se o Forrest ele tinha planos de se apresentar para a imprensa, como ele estava no hospital psiquiátrico, se ele falasse, falar o quê dele? Para que eu sou miserável. Né? Tá maluco, tá louco. Imagina o Forrest lá no hospital psiquiátrico, acabou de sair do hospital psiquiátrico. Olha, gente, tem UFO aqui, o caso Roswell é verdade, não era balão meteorológico, coisíssima nenhuma. Não, mas ele era maluco, ele estava internado. Não, ninguém acreditava. Vocês estão entendendo? Desacreditado pela opinião pública. O irmão de James Henry Forrest tentou várias vezes visitá-lo no hospital, mas foi impedido por militares. Henry então declarou que recorreria à Suprema Corte no dia 22 de 5 de 1949. Eu vou recorrer, vou pegar aqui uma junta de advogados, vocês não vão deixar meu irmão aí não, ele não é doido, ele não tem problema nenhum. O corpo de Forrest foi achado no solo do hospital. Simularam ali o suicídio. Ele se jogou. A versão oficial foi que Forrest teria se jogado pela janela do seu quarto. Ele teve um surto psicótico, olha só, eles alegaram que o Forrest teve um surto psicótico e acabou se jogando no 16º andar. Henry James aceitou isso. Para ele, o irmão foi dopado por alguns médicos da naval e jogado pela janela. Então, o irmão jamais aceitou isso. Forrest era católico, praticante e não iria se suicidar. Falando ele, olha só, gente. O padre Shen, que viera para a extrema unção de Forrest, foi abordado por um enfermeiro que sussurrou no ouvido dele, no corredor. Olha só, o enfermeiro chegou e sussurrou no ouvido do padre. Padre, você sabe que ele não se matou, né? Olha só. Você sabe, né? Ele se matou, coisíssima nenhuma. Essa é a história. Olha só, meus amigos, isso aqui realmente é impressionante isso aqui. Os ufólogos obtiveram permissão judicial para rever o prontuário de Forrest. E o relatório da perícia técnica da polícia restou provado que o capitão médico do hospital mandou, no dia do acidente, administrar forte dose de medicamentos em Forrest. Olha só, meus amigos. Forte dose no dia do seu suposto suicídio.
forte dose de medicamentos em Forster, dopando, porque relatório policial acusou marcas das solas dos sapatos de Forster no beiral da janela, ou seja, ele foi forçado a pular, olha só isso. E na parede interna do quarto, tudo indicando que ele lutara para inibir seu homicídio nos dias 19, 20 e 26 de 7 de 1952. UFOs à noite foram detectados nos radares militares de Washington. Caças militares tentaram interceptar tais objetos, que sumiram rápido. Truman, nessa ocasião, ainda era presidente. Aqui está o túmulo, vou mostrar aqui para vocês, do James Forster. Foi um herói, né, gente? Foi um herói. O primeiro chefe dos Majestic 12 foi um homem bom. Aqui. James Forster, nascido em dia 1892, 1949. James Forster. Muito bem, vamos para o próximo. Aqui. Edward Snowden. Edward Snowden, agente aqui da CIA, especial da CIA, providenciou uma nova documentação que comprova a existência de uma agenda de inteligência, presta atenção nisso, meus amigos, extraterrestre, que controla a política interna e externa dos Estados Unidos desde 1945. Desde 1945. Na verdade, o Truman já tinha feito pré-acordos com os Greys, pré-acordos, que foram confirmados pelo presidente Eisenhower em 1954. Vamos entender que o Truman recebeu também os Zeman, ele teve a oportunidade, ele recebeu também os aviários azuis, ele recebeu também o comando Ashtar, não recebeu só o Grace, cada um com a sua proposta. Ainda bem que o presidente Eisenhower, apesar de ele ter sido pressionado para fazer esse acordo com os Grace, ele fez um acordo extraoficial com o comandante Valiant Thor, com os seres de luz. Então os seres de luz puderam ainda interceder ao nosso favor, meus amigos. Então isso aqui, apesar dele ter errado, ele tentou corrigir o seu erro. E isso a gente tem que falar, né? A gente tem que dar o braço a torcer aqui a favor do presidente Eisenhower. Que, apesar de ele ter cometido esse erro, ele tentou consertar, tentou se redimir. Os documentos ainda confirmam que Snowden, diz o relatório, os brancos altos, esses brancos altos de Aldebaran, né? Bonitões, viu? Mas não todos negativos. Referindo-se aos nórdicos, reuniram-se em várias ocasiões em 1954 com o presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, e que o regime secreto totalmente no poder sobre a América. Veja só, os brancos altos de Aldebaran, 1954, o Valiant Thor falou com o presidente Eisenhower, foi em 1957, 3 anos depois. 3 anos depois. Atualmente no poder sobre a América já estava estabelecido. Snowden atualmente vive em exílio político. Então, vejam só, se ele é um teórico, esse camarada aqui, presta atenção, desde 2013, e ele pediu um asilo político à Rússia. A Rússia que é o asilo político para ele. É a Rússia. Imagina o seguinte, esse cara aqui ele é maluco, né? Porque para a imprensa mundial, ele é doido. Agente da CIA, certo? Só que ele não pôde ficar nos Estados Unidos. Mas ele é maluco, né, gente? Por quê? Qual o problema? Qual o problema? Porque ele tinha muita documentação, muita informação. Muita informação. E ele pediu asilo político à Rússia. Ele atualmente vive no asilo político da nação Rússia, na nação Rússia, onde mora desde 2013, quando revelou junto aos jornalistas Greenwald, é isso? Greenwald, os segredos sombrios do governo estadunidense. Olha só, Edward Joseph Snowden, Elizabeth, 21 de junho de 1983, é um analista de sistemas, ex-administrador de sistemas da CIA e ex-contratado da NSA. Tornou público detalhes de vários programas que constituem o sistema de vigilância global da NSA americana. Então, o Edward Snowden, ele fez uma denúncia incrível. Ele fala que a NSA e a CIA conseguem vigiar todas as pessoas, Leti, há muito tempo. Há muito tempo isso é feito.
Então eles conseguem ver através, eles têm tecnologias, meus amigos, eles conseguem ver através das paredes. Eles veem até você no banheiro. Você está na intimidade com a sua mulher à noite, eles estão te vendo, eles conseguem te observar. E isso eles já fazem há muito tempo, em serviço de monitoramento global. Entenderam? Uma coisa, vigiar as pessoas, eles conseguem. Tá? Há muito tempo já fazem isso. Agora eles querem marcar as pessoas. Né? Marcar para firmar aí uma tirania mundial. Mas o mais preocupante é que esse relatório adverte que a agenda dos chamados brancos altos pediu a criação de um sistema de vigilância eletrônica mundial destinado a dissimular a verdadeira informação sobre sua presença aqui na Terra, desde sua chegada como um dos documentos de Snowden chamado de fase final, de seu plano final para a dominação mundial total e assimilação. Olha só que impressionante. Agora eu vou falar para vocês, meus amigos, sobre a caçada, as batalhas. Esse aqui é um assunto bem extenso, bem complexo. Vamos prestar bastante atenção, já estamos com mais de 1 hora de live. Com certeza vamos tentar pelo menos passar este tópico esta noite para vocês. Okay? Prestem bastante atenção. Isso aqui é uma informação de um insider brasileiro. Tá? Um insider brasileiro. Tá? Que esteve numa das batalhas com os reptilianos na África, tá? No Zimbábue. No Zimbábue. Uma operação militar que foi em 1998. Ele não se identifica, então não adianta, não dê o nome dele. Se diz militar brasileiro, tá? Presta bastante atenção nesse depoimento. E isso tem correlação com outros denunciantes que eu vou apresentar aqui e com informações oficiais também. Tá? Então isso aqui é bastante robusto, preste bastante atenção. Mais impressionante relato de um militar brasileiro em missão de forças especiais multinacional em plena África, na montanha Nigani, no Zimbábue, onde o seu grupo de militares, membros de forças especiais, se deparou com enormes seres reptilianos dentro de uma caverna onde eles estavam. Alguém pode perguntar assim, Denis, mas os reptilianos podem ficar na superfície? Olha, eles podem, se eles usarem capacete, eles usam equipamento especial, assim como um astronauta, eles podem sim. Agora, eles usam também híbridos. Híbridos foram adaptados para viver na superfície. Esses não precisam de qualquer equipamento para respirar aqui. Então eles são completamente adaptados. As criaturas estavam meio que sentadas, uma delas em pé, com um movimento similar ao de um siricato. Né? Aqui o siricato, tá com a fotinho dele aqui, né? Igual esse bichinho aqui, né? O suricato, aqui a fotinho dele, muito bem. Um suricato observando, o suricato tem aquele desenho animado, gente, me ajuda aqui, gente. Qual é o desenho animado que tem o suricato? Timão e Pumba, tem esse mesmo, desenho da Disney. Do Rei Leão, isso, suricato. Observando ao redor, enquanto outros dois mutilavam alguns corpos de animais, aí que veio o fenômeno do chupacabras, exatamente, a gente pode fazer essa associação aqui, essa correlação, e de guerrilheiros que haviam matado horas antes. Só para vocês terem uma ideia, no início da década de 90, na represa de Guarapiranga, foi visto um corpo mutilado, né, com os órgãos internos, ninguém explica até hoje, ele não tinha nenhum órgão interno, como se fosse chupado, né, todos os órgãos internos, como um ser humano. Tá? Isso aconteceu de verdade, tá, meus amigos? Foi documentado. Percebemos através da visão de infravermelho que eles colocavam os órgãos internos dentro de um recipiente cilíndrico, similares a potes. Imagina, os potes colocavam os órgãos internos dentro desses potes, de alumínio escuro, que se encaixavam uns nos outros. Vai colocando os órgãos, fazendo coleta de órgãos, né? Tira os órgãos dos animais, tem alguns seres vivos também. E esses vivos são essas criaturas aqui horríveis. É exatamente essa descrição aqui, né? Vocês estão vendo aí na tela. Vocês estão vendo, ela está compartilhando, né? Muito bem. Olha só, a descrição é esse serzinho aqui, horroroso, tem cauda, bem feinho, é um híbrido, tá? Não é um reptiliano mesmo, de fato. É um híbrido reptiliano adaptado para viver na superfície, para andar na superfície, muito bem. Vamos para o próximo aqui. Um caso que a gente pode colocar aqui, um depoimento, uma testemunha que isso é verdade, é o Stephen Chua, um super soldado de Singapura, do Serviço Secreto Espacial.
Inclusive, ele fez uma entrevista com a Helena Danã, já faz uns 2 anos, né, gente? Mais ou menos, 2 anos atrás. Na sequência, ele acabou falecendo. Ninguém sabe por quê. Aí ele fez a denúncia, faleceu. É impressionante. Tá? Isso foi incrível. Eu acho que até hoje é a live com mais visualização do canal da Helena Danã, a entrevista do Stephen Chu. Tem mais de 100 mil views. Mais de 100 mil views, né? Mais de 100 mil views. Acho que foi a maior audiência de todos os tempos. Aqui. Guerras no Oriente Médio. Isso aqui é informação do Dr. Michael Salla. Guerras no Oriente Médio, entre outros, são uma cobertura não apenas para atividades do Deep State, como a busca de artefatos extraterrestres para financiar um orçamento negro da CIA, uma cobertura, né, para você desviar dinheiro para o Serviço Secreto Espacial, apoiando programas especiais secretos, mas também para soldados humanos lutarem com extraterrestres em zonas de conflito. Então tem 2 casos específicos aqui, amigos, que eu quero apresentar para vocês. Tá? Primeiro, existem os contratos. O Stephen Chua, ele dá detalhes. Só ter uma ideia, esse senhor aqui, tá? Esse soldado, foi general de Singapura, tá? Falecido. Ele lutou contra os Sicars. Sicars, draconianos, com asas, dentro de uma montanha, sequestrando pequeninos. Então ele estava no caminhão, ele viu os caminhões entrando nas montanhas, ele perseguiu esses caminhões, ele usou armas especiais de alta tecnologia para lutar contra os Sicars. Então ele entrou em combate contra Sicars e reptilianos, em várias missões diferentes. Então ele conta o seguinte: existem várias batalhas diferentes com várias finalidades. Uma das batalhas são os contratos. Contratos. Como que acontece com esse negócio de contratos? Vou explicar para vocês. Tem até um brasileiro que é denunciante também, que usa o nome de Daniel, de Brasília. Também é um denunciante que teve até contato com o Fábio Santos, que conta que ele esteve nessas batalhas com os reptilianos. Então, de tempos em tempos, o Michael Salla também fala a respeito disso. De tempos em tempos, isso no passado, ainda bem que isso não acontece mais, sabe? Isso acontecia. Existia um contrato que o governo dos Estados Unidos com outras nações fizeram com os reptilianos, que há mais ou menos 4 anos, igual a Copa do Mundo. Então, os reptilianos viriam para a superfície para caçar humanos. Então, haveriam batalhões, exatamente igual ao filme Predador. Tá? Exatamente, o filme Predador foi baseado nisso. Então, eles viriam à superfície, teriam batalhões, eles usam guerras, confrontos no Oriente Médio. Então, vamos supor que um batalhão está ali, né, num local, e de repente ele é cercado por reptilianos e começa a caçar. Poucos sobrevivem, quando há algum sobrevivente. Então eles são treinados com armas especiais, porque eles não querem muito fácil. Os reptilianos são assim, eles não querem vencer os humanos tão facilmente. Então eles são equipados com armas especiais, eles são treinados no Serviço Secreto Espacial, com armaduras, armas especiais, para ser um adversário mais à altura. Para ser uma coisa não tão fácil assim de eliminar. Eles fazem isso por diversão. Agora existe outro caso também, amigos. Os reptilianos, no início da década de 80, eles começaram a pisar na bola. Eles começaram a fazer coisas que o Serviço Secreto Espacial não gostou. Entenderam? Isso, eles não estavam cumprindo os contratos. Então foram feitos acordos e eles estavam extrapolando. Então o próprio Serviço Secreto Espacial começou a ter operações especiais contra eles. É o seguinte, a gente não pode ficar à mercê desses caras. Os caras são armaduras humanas, fortíssimos. Tem força de 10 homens, de 20 homens, cada reptiliano. A gente não pode ficar à mercê deles. Porque mesmo a Cabal tinha medo dos reptilianos. Olha só, eu estou falando a verdade. Os membros da Cabal tinham medo dos reptilianos. Então a gente precisa criar aqui super soldados para enfrentá-los. Nós temos que ter armas, nós não podemos ficar sob o jugo deles, porque a qualquer momento eles podem nos dominar, nos controlar completamente. Nós não podemos ficar à mercê desses seres. Então várias operações foram feitas para combater, operações ilegais dos reptilianos que estavam descumprindo os acordos. Então, dentro da Cabal já havia um desafeto. Estou falando isso para vocês, é verdade, mas havia um desafeto dos próprios membros da Cabal com os reptilianos. Ok? Então,
Os combates eram feitos ou para cumprir esses contratos, depois esses contratos foram cancelados, né? E também para missões especiais, tá? Missões especiais para coibir os reptilianos, com esta finalidade. Tá? Muito bem. Né? Vamos para o próximo aqui. Esse aqui também é um slide bem interessante para mostrar para vocês. Essas batalhas realmente existiram. Tá, meus amigos? Realmente aconteciam. E acontecem fora do espaço também, através dos seres de luz. Tá? Os acordos arteiros. Forças especiais. Agora você pode falar para mim: ah, Deus, mas qual a evidência que isso existe de verdade? Tem, calma. Já chega lá. Chega lá, calma aí. Tem muitas evidências. Forças especiais do Exército Britânico. Isso aqui é oficial. Unidade Especial SAS. Tá aqui até. Olha só, meu. O símbolo deles aqui. Tá aqui na tela. Tá? Unidade Especial SAS foi treinada para responder a uma invasão alienígena na Terra. Isso é oficial. Uma unidade elite de soldados SAS está sendo treinada para enfrentar uma série de ameaças alternativas. Ameaças alternativas, incluindo responder a uma invasão alienígena na Terra, com a possibilidade de conflito com extraterrestres. Olha só, eles falam abertamente. Impressionante isso aqui. Olha só, os soldados de elite são treinados para usar armas não letais contra uma variedade de ameaças potenciais, tá? Incluindo alienígenas. Uma fonte nos disse, o SAS deve estar preparado para qualquer coisa e qualquer ameaça em qualquer tempo. Isso inclui tudo, desde terroristas, armas biológicas humanas, onde alguém foi deliberadamente infectado, né, com uma coisa, com um bichinho, picado por um inseto mortal, até uma forma de vida alienígena. Eu sei que parece maluco, mas o SAS é treinado para esses tipos de missões, de captura e combate para todas as ameaças. Eles podem usar uma variedade de armas não letais, uma das quais envolve a pulverização de espuma que cobre o alvo e endurece rapidamente. Olha só, gente, fica paralisado. É uma arma de paralisia. O Raigun, eles usam o Raigun do Randy Kramer para essas armas poderosas. Tá? Usam também armas de plasma. Armas de plasma, imagina que é uma arma de plasma, é assim. É um projétil, é uma bolinha. Né? É uma bolinha. Então, ela é disparada. Quando ela atinge o alvo, ela esquenta e derrete o corpo, né, do alvo inteirinho. Vira cinzas, vira, né, desaparece na sua frente. A arma de plasma é realmente incrível. Aqui, forças especiais. Essa arma de plasma, Raigun, foi feita para combater reptilianos. Entenderam? É, para derrubar um draconiano de 4,5 metros. É para isso. Tá? Forças especiais do Exército Britânico, pessoal de elite da SAS, sendo treinados para lutarem contra qualquer ameaça e adversário em potencial, incluindo especialmente extraterrestres hostis. Presta atenção nisso, especialmente extraterrestres hostis, greys e reptilianos. Fiz questão até de deixar aqui, né, destacado para vocês. Em vez de tal treinamento ser baseado em uma possibilidade remota, várias fontes revelaram que forças, presta atenção nesse detalhe, nessa matéria, que forças militares de elite de países como participação do Brasil, olha gente, com participação do Brasil e de todo o mundo foram secretamente recrutados e treinados para lutar contra extraterrestres hostis visitantes. Isso aqui é uma declaração. É uma forte evidência que esses programas existem sim. O Stephen Shua não está doido. Esses insiders militares não estão malucos. Compreenderam, meus amigos? Isso aqui é uma fortíssima evidência. Mostre isso para seus amigos, né? Para que teoria da conspiração, né? Ideia. Né? Tá aqui. Muito bem. Vamos para o próximo. Agora vamos falar sobre a missão. Esta história de soldados brasileiros que lutaram contra reptilianos. Uma história realmente fascinante, meus amigos. Se eu conseguir terminar essa história, já estou feliz aqui nessa live. Não é verdade? Eu vou dar uma pequena pausa, que a minha garganta já está falhando novamente. Só um segundinho, amigos. A gente já vai retornar, voltando para a nossa espaçonave. Muito bem. Só uma aguinha agora. Tá? A gente já vai retornar. Gratidão.
Gratidão pela presença de vocês. Estamos com 4.500 pessoas, né, nos 3 canais. Temos o canal Denis Viana 1, o canal Denis Viana 2 e também transmissão feita também no Facebook. Muito bem. Diplomacia galáctica, não sei se eu vou chegar lá, isso aqui é só uma introdução. Esse estudo que eu estou fazendo é só para preparar as suas mentes para entenderem o que é a diplomacia galáctica, como você pode participar nisso tudo. Tá, meus amigos? Vamos para o próximo aqui. Aqui. Ano de 1998. A missão. Por volta das 9h30 da manhã, esse relatório é o relatório completo da missão na África, no Zimbábue. Tá? Da FAR, né, Força do Brasil, tá, meus amigos? Voando durante 1h20 até o ponto de salto de paraquedas. Uma área, parece exatamente, olha, é incrível, né, porque lembra exatamente a história do Predador. É muito parecido. No meio do mato, descambada em uma das depressões que existiam nos arredores do Monte Nyangani, saltamos por... Nyangani, né? Nyangani. Saltamos por cima das nuvens que estavam baixas e pousamos na área próxima a um curso d'água, com árvores aparentemente espaçosas entre si. Né? Vegetação rasteira na linha do joelho, porém com alguns arbustos espinhosos. O sol quente nos fez, no primeiro momento, deixar nossos capacetes abertos para melhor ventilação. Estava muito quente. Usamos uniformes que apelidamos de ESO 4CE e armamento de praxe, basicamente o mesmo que usamos na Amazônia. Legal, né, gente? O mesmo que usamos na Amazônia, o mesmo equipamento. Então, por que o exército brasileiro é solicitado para essas missões? Porque estão acostumados com missões na selva, que geralmente eles aparecem na selva. Orientados por um bracelete OLED via satélite com muita munição específica para todo tipo de missão. Impressionante aqui. O encontro. Após descanso de cerca de 30 minutos no perímetro defensivo, levantamos marcha selva dentro. Começaram a entrar na selva. Orientados e observados a partir desse momento por satélites. Então tinha um satélite também dando suporte para eles. As câmeras de alta resolução que tínhamos no capacete e no peito. Olha, câmeras infravermelhas, né, no capacete. Foram acionadas. Nosso sistema de proteção do uniforme também foi ligado. E depois de mais de 1 hora de vegetação densa dentro do monte Nyangani, percebemos um pequeno grupo de homens armados. Se depararam com um grupo de homens armados. Eram guerrilheiros, mas a fisionomia assustada. E os movimentos demonstravam total desorientação. Estavam em estado de choque. Encontraram um grupo de guerrilheiros em estado de choque, no meio da mata. Fizemos contato que nos foi sinalizado rapidamente de forma positiva, após que eles viram ao encontro do nosso grupo em posição de rendição. Apesar de nossos uniformes e armamentos serem diferentes das forças militares convencionais, que eles não, olha só, uniforme diferente dos militares, equipamento diferente dos militares convencionais, olha, presta atenção nesse detalhe, estavam sem o capacete devido ao calor, que ajudou em nossos contatos. Então eles têm super traje, equipamento especial para combater reptilianos. Foram interrogados por um intérprete que nos revelou sobre o confronto que os guerrilheiros tiveram algumas horas antes, com criaturas enormes e com aparência monstruosa. O pavor era visível a todos, estavam em estado de choque, estavam apavorados, tremendo. Vendo o seu grupo morrer, eles fugiram por não conseguirem deter tais seres. Olha, eles são imbatíveis, estavam dizimando todos os soldados. Nós somos os únicos sobreviventes. Nos ajudem, chegaram para as tropas brasileiras. Nos ajudem, nos socorram. Nos disseram também que o grupo deles era originalmente de cerca de 120 homens. Mas muitos morreram e outros eles não souberam dizer o que aconteceu, porque optaram por fugir em diferentes direções. Olha só, aqui, meus amigos, é onde foi feito o salto, olha só, e até onde eles chegaram nos militares, né, o confronto. Olha aqui, do salto, aqui no mapa, do salto dos militares brasileiros, até, olha, foi um grande trajeto, gente, distância bem grande, né? Um longo trajeto até o local
do confronto. Bem interessante. Vamos para o próximo aqui. Subitamente avistamos uma vaca morta. Presta atenção nesse detalhe. Subitamente avistamos uma vaca morta. Olha que interessante, meus amigos. E completamente dissecada. Olha, você já viu isso em algum lugar? Alguma notícia do passado, gente? Estava sem os olhos. Você já viu isso em algum lugar? Nos anos 90? Quem tem boa memória se recorda muito bem. Estavam sem os olhos. Chupa-cabras, exatamente. Língua, órgãos, genitais. E uma corte na barriga, de onde foram tirados todos os órgãos internos. Aqui, sem sangue. O sangue completamente extraído. Aqui, o monstro monstro do mundo real. O chupa-cabra. Muito bem. Aqui, cabras mortas e sugadas geram suspeito de ataque paranormal. Paranormal, nada. Esses seres aqui. Eles são os responsáveis. Tem outro testemunho. A gente pode falar, mas tem mais testemunha? Tem mais uma testemunha. O John Lear. John Lear, ex-agente da CIA. Eu vi a entrevista do John Lear, ele fala o seguinte. Ele fala que no início da década de 80, os Greys e os reptilianos se multiplicaram na Terra. Então eles vivem em bases subterrâneas, os bunkers, como se fossem, que reproduzem a sua atmosfera, que reproduzem a sua biosfera, a sua gravidade, e eles residem ali. E eles se multiplicaram. E como eles se multiplicaram, eles precisam de quê, Eliette? Alimento. Os Greys, segundo John Lear, se alimentam, eles não têm boca, tem uma boquinha muito pequena, quase não tem aparelho digestivo, eles se alimentam pela pele. Então eles começaram a mutilar gado com autorização dos Estados Unidos. Olha só, a informação de John Lear. Começaram a mutilar gado com autorização dos Estados Unidos, de vários governos. Mutilar gado. Eles pegavam as entranhas desse gado, passavam na pele, porque eles se alimentam pela pele. Pela pele. Ok? E os reptilianos são amplamente carnívoros, eles gostam das entranhas de carne podre. É isso mesmo. Reptilianos, segundo Randy Cramer, os draconianos se alimentam de carne podre. Carne podre. Como eles se multiplicaram no nosso planeta, eles precisavam comer. E começou a matança do gado. Isso é uma notícia muito forte que eu estou apresentando para vocês. Por isso eles tinham que ser expulsos. Entenda isso. Nem os membros da cabal suportavam os Greys reptilianos. Nem eles aguentavam mais. Não dá mais. Como é que esses caras aqui? Não tem condição. Eles estão extrapolando. Isso ajudou muito a Aliança da Terra a ter novos reforços. Gente. Reforços. Muitos reforços. Então nem a cabal, vejam só, mesmo a estrutura do Serviço Secreto Espacial não estava mais suportando a presença dos Greys e dos reptilianos. Eles vão se multiplicar, eles vão dominar o nosso mundo, eles começam a imaginar isso. Já estão mutilando o gado. Já tem pessoas também. Tem vítimas de seres humanos. Eles vão fazer o que quiserem aqui. Nós temos que intervir. Nós temos que revidar. Isso não pode sustentar mais. Entenderam, meus amigos? Vamos para o próximo. Aqui. Andamos com muito cuidado. Nosso sistema de isolamento, uniforme agora ligado, armamento, engatilhado e pronto para disparar. Um a um, fomos entrando até chegarmos a um grande caverna, meio escura, com apenas poucos raios da luz do sol penetrando por uma abertura superior que já se desfazia, entrando por um grande buraco acima, rodeados pelas copas das árvores. Em seguida, posicionamos as tropas ao redor da saída do túnel, que já também havia soldados próximos à entrada. Nós paramos na formação triangular, fizeram aquela formação triangular já de combate, com cerca de 4 a 6 metros de distância um do outro. Formação triangular, 4 a 6 metros de distância, de um soldado para o outro. Com movimentos rasteiros e lentos, até percebemos movimentos a cerca de 100 metros à nossa frente, num declive de uns 20 graus. Nesse momento, rastejando pela vegetação, com cuidado, até estar numa distância segura. As criaturas estavam meio que sentadas e uma delas em pé. Olha só. Meio que sentadas e uma de pé, com movimentos similares ao de um suricato, que eu apresentei para vocês nos primeiros slides.
observando ao redor enquanto os outros dois mutilavam alguns corpos de animais. Estavam mutilando ali, sugando os corpos dos animais e colocando as entranhas em tubos. E de que guerrilheiros eles haviam matado horas antes. E de guerrilheiros também. Eles tinham matado horas antes. Aqueles 120 soldados, gente, que foram confrontados. Então, meus amigos, só para vocês entenderem, como que é feita essa operação? Foi o seguinte: começou o fenômeno do chupa-cabra nos anos 90. Nós temos que intervir. Não dá mais, não. Nós temos que combater esses seres. Então, tropas especiais, olha, estão atacando na África. Vamos lá e vamos combater eles. Um a um foram detidos. Percebemos, através de visão de infravermelho, que eles colocavam os órgãos dentro de recipientes cilíndricos, similares a de potes de alumínio, escuros, que se encaixavam nos outros. Apenas uma das criaturas fazia o trabalho de um legista. Olha só, fazia o trabalho de legista. Os demais observavam e davam cobertura. E após a retirada dos órgãos, eles colocavam os corpos dentro de uma caixa, a qual não pude precisar o tamanho e profundidade. Mas percebi que havia mais recipientes como aqueles. Esses recipientes flutuavam, levitavam a poucos centímetros do chão. Imagine só, os recipientes estavam flutuando no chão. Olha essa tecnologia, impressionante, né? Eles tinham algo em torno de 2,5 metros de altura. Apesar de não ficarem eretos, sempre ficando meio curvados, tinham pele escamosa de cor meio amarelada. Olha só, meio amarelada. Está aqui a foto com a descrição. Tinha uma pele escamosa de cor meio amarelada, com as partes do lombo das costas com um tom esverdeado. Cabeça grande, com várias pequenas pontas. Essas pontas aqui. Nem sei como seria o nome disso, gente. Me ajuda aí. Essas protuberância, né? Protuberância aqui na cabeça, essas coisas aqui. Isso chega a ser um chifre, na verdade. Meio amarelado, com parte do lombo das costas, tom esverdeado, cabeça grande com várias pequenas pontas, olhos amarelados, tipo olho de réptil, com íris vertical, braços e pernas fortes, com mãos longas, com 4 dedos afiados. É bem interessante. Próximo aqui. 4 dedos afiados, apenas 4 dedos. Na foto, tá? Pode perceber que só tem 4 dedos. Muito bem. Aqui, o confronto. Após cerca, agora vamos falar sobre a batalha. Dá pra fazer um filme, né, gente? Isso aqui dá um filme do Netflix, vai ser bom. Bem legal. O confronto. Após cerca de uns 10 minutos de observação, procuramos fazer o cerco triangular, em torno das 3 criaturas. Mas mantendo uma distância segura. A demora na manobra de aproximação se explica por questões de observação, para saber o que portavam e para que instalássemos alguns dispositivos similares a pequenas antenas de 3 pontas ao longo da nossa formação, prevenindo uma possível reação de forma que os danos fossem mínimos. Mas inesperado aconteceu e uma das criaturas percebeu a nossa presença. Então estavam indo lá sorrateiramente, não queriam chamar a atenção, mas uma das criaturas percebeu a movimentação deles. O movimento veio certificar foi quando começou o confronto. Aqui, eu estava na parte baixa da tribulação, com 8 homens fortemente armados, a uma distância entre 5 a 6 metros, e a rapidez do movimento dos seres dificultava a execução dos disparos. Eles eram muito rápidos, muito rápidos. Rajadas foram feitas, tiroteios inteiros, explosões por uns 20 minutos. Eles revidaram disparando uma arma que emitia um feixe de raio de luz azulada. Arma de energia direcionada, essa que os reptilianos estavam usando, similares à luz de neon, mas muito rápida, atingindo vários de nossos soldados, operadores, sendo que alguns atingidos foram calcinados instantaneamente. Olha, não calcinados, como se fosse pedra. Imados, né? Calcinados, como se fosse imados, né? Queimados, né? Calcinados, como se fossem queimados, né? Calcinados, queimados, instantaneamente. Os que se feriram ou tiveram parte do corpo queimados foram praticamente incinerados pelo disparo. É aquela arma de plasma, né, gente? Arma de plasma. Uma das criaturas reptilianas levou um tiro no braço que portava a arma, mas ela não foi para cima dos nossos soldados. E houve uma luta corporal desproporcional com o ser reptiliano, atingindo um colega nosso com um soco que arremessou a uns metros de distância. Imagine só. Deixando-lhe algumas costelas quebradas, um braço quebrado e várias escoriações. Essa criatura, então, investiu nos demais soldados do nosso pelotão.
E antes que nos atingisse, alguém o acertou nas costas, onde o fez recuar. Nesse momento, ele levou vários tiros na região do tórax. Soldados brasileiros, pernas, e caiu abatido. Tem que dar muitos tiros, gente, para bater um ser desse. Tem que ser alvejado várias vezes. Ele é muito resistente. Aqui uma informação adicional para vocês, amigos. Existe espécie de reptilianos que possuem a capacidade de mimetismo. O que é isso? Mimetismo. Transitam livremente entre a humanidade, da superfície sem serem notados. Porém, dura pouco tempo. Né? É uma camuflagem. Então, eles ficam com a aparência humana, mas dura pouquíssimo tempo. Tá? E essas espécies são espécies camaleões. Não são reptilianos originais. São híbridos. Tá? Essa capacidade não é nata dos reptilianos originais, e sim dos híbridos. Aqui. As demais criaturas reptilianas também foram atingidas e feridas, mas conseguiram sumir com os recipientes, caixotes metálicos e com os corpos em meio a uma tênue fumaça de cor meio azulada. Se desfez rápido. Um portal, né? Fugiram pelo portal. Mas antes que se desfizesse, atiramos grandes granadas. Atiramos granadas de fragmentação nas nuvens. O interessante é que não explodiram e nem caíram de volta ao solo. Simplesmente também sumiram no ar. Tínhamos que sair rápido do local. Interessante que jogaram as granadas e explodiu lá no portal deles. Explodiu no ar. Olha que interessante. Foi explodir lá dentro do portal. E durante o confronto no interior da caverna já havia sido acionados, estavam se aproximando 5 helicópteros Sikorsky, né? O H-60 Black Hawk para como que é? Falcão Negro, né? Falcão Negro, para a nossa extração do local, sendo que um deles era só para levar a criatura reptiliana que for abatida. Ele foi capturado, reptiliano abatido. Ele pesava em torno de 200 quilos, gente, não é brincadeira. 200 quilos! 200 quilos! Dando trabalho para sua remoção para fora da caverna. Ao revistar a criatura, o tenente norte-americano nos impediu que fez uma ação conjunta de Brasil e Estados Unidos de retirar qualquer coisa que estivéssemos em poder da entidade. Pude ver e tocar em sua vestimenta, que parecia ser colada ao seu corpo, de uma espécie de supertraje, né? Um colete duro e áspero, continha compartimentos que havia alguma coisa dentro, mas não via como abri-los, né? Praticamente hermético, né? Suas botas pareciam ter sido feitas em seus próprios pés. O bracelete ia do pulso ao cotovelo, parece até o predador, né? Parece a roupa do predador. Sua arma era muito leve, vi que tinha 3 furos a bala nas costas, mais uma no pescoço e apenas um pequeno filete de sangue, né? Apenas um pequeno filete de sangue. Muito bem. Acharam a arma que ele portava. Parecia um aspirador de pó de automóvel. Olha só, gente. Parecia um aspirador de pó de automóvel. A arma que ele utilizava, que era, na verdade, esse tipo de arma, o Randy Klemer fala, que é a arma de plasma. Né? A arma de plasma entra no alvo e esquenta e ele é incinerado. Então o alvo ele é atingido por essa arma, né, essa bala de plasma, né, esse projétil de plasma, que acaba incinerando o corpo inteiro. Onde tinha um extremo, um arco que abraçava, o braço é um encaixe de dedo. Quando colocamos junto ao corpo, ele acendeu uma luz cor de violeta bem fraca, sinal de comando simbiótico, ou seja, somente aquele indivíduo poderia acionar a arma. Então aquela arma tinha conexão simbiótica com o ser, somente ele, somente o dono da arma poderia utilizar, né? Porque é por causa do seu DNA, né? Tinha uma interface, né? Interface entre a arma e o reptiliano.